Fala galera, vamos seguir aqui então com o nosso estudo dos crimes em espécie, os crimes contra o patrimônio. O próximo crime que a gente vai ver é o crime de roubo. O crime de roubo está previsto no artigo 157 do Código Penal e possui a seguinte descrição, ó: subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, até então similar, né, ao crime de furto, mas aqui vem o diferencial: mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Então, aqui nós temos propriamente o crime de roubo, que é quando a subtração é feita mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou ainda nós temos o roubo com violência imprópria, ó, parte final do artigo 157, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Então, depois de haver reduzido por qualquer meio a impossibilidade de resistência da pessoa. Esse é o roubo com violência imprópria, tá? Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Uma primeira consideração é que no crime de roubo, a jurisprudência não admite a incidência do princípio da insignificância, tá? A violência ou grave ameaça exercida faz com que a jurisprudência considere essa infração uma infração mais grave e, portanto, não passível de incidência ao princípio da insignificância. Para a gente distinguir aqui, violência própria, nós já vimos, né? Quando a gente aplica força física sobre a vítima para subtrair o bem. Então, quando há mediante aqui a violência, quando o sujeito emprega uma força contra a pessoa, né? A grave ameaça é quando ele ameaça empregar essa força, então ele ameaça a pessoa de um mal injusto, um mal grave. E a violência imprópria, que é aquela da parte final do artigo 157, o sujeito aplica alguma medida que torna a vítima indefesa, como, por exemplo, boa noite, Cinderela. Então, não houve propriamente aqui a ofensa à integridade física da pessoa, mas houve o emprego de um meio que impossibilitou ela de oferecer qualquer espécie de resistência, tá? Um ponto importante aqui, para a maior parte da doutrina, o roubo de uso é crime. Lembra que a gente falava lá no furto de uso, que o furto de uso não seria considerada a infração penal do artigo 155, para a maior parte da doutrina. Por outro lado, o roubo de uso é considerado infração penal, a infração penal do artigo 157. O parágrafo 1º estabelece uma forma equiparada aqui ao crime de roubo. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Esse é o que a doutrina chama de roubo impróprio. No roubo impróprio, cuidado, não confundir com a violência imprópria, tá? Não confundir com a violência imprópria. O roubo impróprio, ele começa como furto, mas a violência é empregada após a subtração da coisa. Então, vamos voltar para aquele exemplo que a gente usou no furto. Eu começo a... Você sai da sala para ir no banheiro, a gente está numa aula presencial, eu pego o telefone de vocês. Quando eu estou saindo, vocês veem que eu estou pegando o telefone de vocês. E aí vocês perguntam, Felipe, cadê meu telefone? Por que está levando embora meu telefone? Está na tua mão. Aí eu digo, fica frio, não fala nada, perdeu, senão vai dar problema. Percebam que eu comecei como furto, então eu subtraí a coisa, mas eu empreguei aqui uma grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do furto que eu estava cometendo ou assegurar a detenção do telefone para mim. Então, agora eu estou diante de um crime de roubo impróprio da forma do parágrafo 1º do artigo 157. Beleza? Vamos adiante, gente. Temos algumas majorantes aqui, ó. No artigo 157, parágrafo 2º, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Em quais hipóteses? Se há o concurso de 2 ou mais pessoas, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Inciso 5º, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Inciso 6º, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.
Pessoal, aqui, ó, deixa eu falar para vocês uma questão relevante aqui, ó. Vejam que o aumento da pena pode ser de 1/3 até a metade. O juiz, para fixar esse aumento de 1/3 até a metade, precisa fundamentar concretamente. E a fundamentação, de acordo com a orientação do STJ, não pode ser com base no número de majorantes. Então, ele não pode dizer, vou aumentar a pena no máximo da metade porque estão presentes 1, 2, 3 majorantes. Não, tem uma súmula, agora não me recordo, 453, não tenho me lembrança do número, tem uma súmula que impede que o aumento seja dessa forma, tá? Não basta a simples menção da quantidade de majorantes para deixar o aumento no máximo. Se o juiz quiser deixar o aumento no máximo, ele deve fundamentar de outra forma. Por exemplo, porque houve concurso de agentes, estavam presentes 5 pessoas, além disso, a vítima estava em transporte de valores, carregando considerável quantia de dinheiro. Percebe? Ele vai ter que buscar alguma fundamentação, que não é a mera menção ao número de majorantes presentes na infração penal. Beleza? Vamos adiante. Temos aqui, parágrafo 2º-A, aumenta-se a pena em 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Então, sendo roubo com uso de arma de fogo, aumenta-se a pena em 2/3. E se entende que, para a incidência dessa majorante, deve haver o uso da arma ou, pelo menos, o seu porte ostensivo. Aqui, parte da jurisprudência majoritária entende dessa forma, tá? Que para que haja incidência da majorante, pelo menos a arma tem que ter sido empregada. Se o cara estava com a arma no bolso ou simulou estar com a arma de fogo, não se poderia utilizar essa majorante, mas aqui sempre tem posicionamento em contrário também. Aqui é como pensa a maior parte, tá? Da doutrina da jurisprudência. Inciso 2º, se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então, se para consumar o roubo houve destruição ou rompimento de obstáculo com emprego de, sei lá, dinamite, qualquer forma de explosivo ou outra substância análoga que cause perigo comum, também se aumenta a pena ali em 2/3. E o parágrafo 3º trata do roubo qualificado pelo resultado, que é o que nós chamamos de latrocínio, quando o resultado é o resultado morte, tá? Olha o que nos diz aqui o parágrafo 3º do artigo 157. Se da violência resulta, inciso 1º, lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos. Então, aqui nós temos nova hipótese de crime pré-doloso. O sujeito roubou e acabou causando lesão corporal grave. Pena 7 a 18 anos de reclusão e multa. E o crime de latrocínio, propriamente dito, que é quando da violência resulta morte. Nesse caso, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa, tá? Não se exige que o agente tenha intenção do resultado, bastando que ele tenha agido de forma culposa. Então, não é necessário que o sujeito tenha tido a intenção de matar. Se o sujeito rouba e ocorre um disparo acidental e esse disparo acidental causa a morte do sujeito, latrocínio. Roubo com resultado morte. Não é necessária a intenção, o dolo no resultado morte, tá? Ou lesão grave. Ao crime de roubo qualificado pelo resultado não se aplicam as majorantes dos parágrafos 2º e 2º-A, aqui do artigo 157 do Código Penal, parágrafo 2º-A e parágrafo 2º, que nós já vimos. E no que diz respeito à consumação do latrocínio, se eu tenho tentativa de subtração e consumação do resultado morte, ou o contrário, se eu tenho consumação do resultado morte, tentativa do resultado morte e consumação da subtração, eu tenho latrocínio consumado, latrocínio tentado, como é que funciona? Tem uma súmula, 610 da STF, que diz que há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração dos bens da vítima. Então, se o sujeito matou, mas não conseguiu subtrair o carro, o telefone, os bens, de acordo com a súmula 610 do STF, há crime de latrocínio consumado, tá?
para a gente tentar verificar as possibilidades aqui, ó, vamos dar uma olhadinha nesse quadrinho aqui. Opa, deixa eu ver se eu acho a borracha. Perdi minha borracha. Cadê meu lápis agora? Caneta. Aqui. Beleza. Ó. Se a subtração é a consumada, ou seja, eu peguei o carro, consegui levar embora o carro e a morte é consumada, evidentemente nós estamos diante de latrocínio consumado. Matou e subtraiu. Se eu tenho a subtração tentada e a morte tentada, eu tentei levar o carro, mas não consegui, tentei matar a vítima e não consegui, latrocínio tentado. Se eu tenho subtração tentada e morte consumada, tentei levar o carro, a vítima reagiu, matei a vítima e fugi sem levar o carro. Nós estamos aí diante de latrocínio consumado, nos termos da súmula 610 da STF, que nós vimos acima, né? E a última hipótese, se eu tenho a subtração consumada e a morte tentada, levei o carro e dei um tiro na vítima, mas a vítima não morreu, a jurisprudência e a doutrina entendem que se está diante de latrocínio tentado. Beleza, galera? Tudo em ordem? Pessoal, olha só, vou deixar deixa eu ver, acho que não temos mais nada aqui, ó. Vou deixar uns exercícios para vocês ali, vocês deem uma olhada, tentem fazer, que não sei se acho que antes da nossa próxima aula ainda eu vou postar as respostas, mas só para vocês tentarem ver como vocês saem fazendo sozinhos, depois a gente faz juntos aqui, a gente vai corrigindo os exercícios juntos, tá bem? Beleza, galera? Qualquer coisa vocês me chamem, tá? Beijos no coração. Tchau, tchau.